Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos então para a parte 2. Bnei Noah ou Bnei Avraham? Filhos de Noé ou filhos de Abraão? Vem comigo. Nós vimos na parte 1, em Romanos capítulo 4, e estávamos lendo o verso 10, que diz que Abraão foi chamado, sendo ele ainda incircunciso. Ele não tinha ainda feito a circuncisão e nem Deus tinha pedido isso a ele de imediato. Deus só pediu de imediato a Abrão, na época, que ele saísse da sua parentela e passasse a obedecê-lo. E Abraão fez. Não só isso, como tudo que Deus pediu. Porém, quando Deus fez esse chamado a Avram, ele foi chamado incircunciso. Verso 11, então, de Romanos capítulo 4. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, porque ele estava obedecendo a Deus, porque ele fez tudo que Deus havia pedido, por causa que Deus estava vendo a obediência de Avrão. Então isso foi imputado como justiça para ele, a partir do momento que ele começa a obedecer a Deus, que teve quando ainda incircunciso, gentil, não judeu, para vir a ser, então no futuro, ele viria a ser o pai de todos os que creem, embora ainda não circuncidados. Aqui o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo em Romanos está deixando bem claro que Abraão foi chamado gentil, não circuncidado das nações, que depois que ele passou a obedecer a Deus, aí depois, lá com 99 anos, Deus deu aliança para ele fazer a circuncisão na carne, que esse é o selo perpétuo para os judeus, somente para os judeus, a fim de que lhes fosse imputado também para a justiça. Verso 12, e assim ele é pai da circuncisão, isto é, daqueles que são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Apóstolo Shaul está dando um grande boom aqui. Ele está falando, Paulo, que Abraão, que depois é trocado o nome de Avrão, ou Avram, para Abraão, ou Abraham. Por quê? Porque ele não só seria pai dos judeus, dos circuncidados na carne, mas também ele foi feito pai dos não-judeus, ou dos gentios, ou daqueles que não têm DNA judeu. Porque quando ele foi chamado incircunciso. Então perceba que Abraão foi feito pai da fé, tanto para judeus como para não-judeus obedientes, ou que se esforcem em obedecer a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e no seu Mashiach, Yeshua Jesus. Ele é o autor disso. Vamos ler um pouco mais. Verso 13, não foi por intermédio da lei que Abraão e sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, porque ele foi chamado em pecado. Porém Deus, como fala o capítulo 4, Deus nos chama em pecado. E aqueles que aceitam o chamado de Deus, Deus perdoa os pecados daquela pessoa. E aí em diante, a pessoa, como adentra a fé, então, ela começa a se esforçar em aprender e obedecer a Deus. Então, ela não vai viver pecando mais. Ela vai aprender a ser uma nova criatura, ter uma nova vida. Então, não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, porque ele foi chamado em pecado. Ele não era 100% perfeito ou sem pecados, Abraão não.
Ele era hebreu, não judeu, era um gentio, nem existia os judeus nessa época, né? Viria através da descendência de Abraão uma grande e poderosa nação, que são os judeus, porém ele também foi feito pai dos não-judeus. Isso significa que Abraão é o pai da fé. Então não existe Binei Noar, não existe. Noé não tem aliança com Deus de ser o pai da fé. O pai da fé sempre foi Abraão. Foi trocado o nome dele e trocado o nome de sua esposa Sara. Colocado um H, um rei ali a mais, ficando Abraão e Sara. Que Deus fez o pai da fé, Abraão. Binei Avraham. Não existe para Deus Binei Noar. Binei é filho de Noé. Binei Avraham é filho de Abraão. Abraão é pai só dos judeus? Não. Abraão é pai dos judeus e não os judeus discípulos de Yeshua, obedientes a Deus, ou pelo menos se esforçam em obedecer a Deus. Quando a pessoa nega ser filho de Abraão, Binei Avraham, e fala que é Binei Noar, ela está em todo o direito dela de escolher a Deus ou não, de obedecer a Deus ou não. Porém, para Deus não existe Binei Noar, filhos de Noé. Há grande confusão em pessoas acharem que Abraão é só pai dos judeus. Ele é pai dos judeus, mas também é o pai de muitas nações, então não só dos judeus. Perceba que a pessoa está negando a própria salvação, não está aceitando ser filho de Abraão conforme plano de redenção pleno de Deus, e aí ela se faz filha de Noé. E Noé não tem alianças, não tem promessas de salvação. Noar não tem aliança, não tem promessas de vida eterna. Noar não tem promessa de vir o Mashiach, embora ele faz parte da linhagem. Porém, o Mashiach viria dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então, cuidado que não te tirem a salvação e que não sejam pedra de tropeço. O pai da fé perante Deus sempre foi e sempre será Abraão. Eu sou Binei Avraham. Eu sou filha de Abraão. Não sou judia, sou não judia. Porém, Abraão foi chamado também das nações, feito pai dos judeus e dos não-judeus, e eu aceito o plano de Deus na minha vida. Perceba como é importante a gente saber a palavra de Deus no contexto original judaico, ao qual foi escrita. Porque Deus fala que a gente perece quando não conhece a palavra de Deus. E aí vem muitos falsos pregadores, profetas, enganadores e levam multidões de pessoas para perdição. A partir de hoje, não permita que ninguém te chame de Binei Noar, mas Binei Avraham, porque você tem o conhecimento da palavra e você e a tua família não vai perecer. Estude mais a Bíblia no contexto original judaico e você só tem a ganhar com isso.